Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que nos foi dada. Nosso pastor, querido pastor Alcides Firme Adriano, sua família, pastor Hans, sua família, pastor Marcelo, sua família. A Bíblia diz que honra a quem tem honra. Então sou muito feliz de poder honrar os nossos pastores e estarmos juntos aqui para cultuarmos a Deus. Aproveitando esse espaço, vamos então meditar na palavra de Deus, no livro de Hebreus. Peço que você abra sua Bíblia comigo. Vamos meditar na palavra de Deus. Livro escrito aos Hebreus, aos cristãos. Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 10, nos diz a palavra de Deus: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez, e assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Ainda os versículos 26 a seguir. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos nossos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Amém, queridos. Queridos, já tem um tempo que eu vinha pedindo ao Senhor uma palavra para trazer ao coração de cada um dos irmãos que aqui estão. E o livro de Hebreus, ao lê-lo, o Senhor Deus falou fortemente comigo sobre um tema muito lindo: a expectativa de Deus. A expectativa de Deus. Deus é um Deus que nutre em seu coração uma expectativa em relação à minha e à sua vida. Amém, queridos? Repita comigo: a expectativa de Deus. Mais uma vez: a expectativa de Deus. Pois bem, estamos diante de um texto maravilhoso. Estamos diante de um texto que o Senhor utilizou-se de um instrumento que nós não sabemos exatamente quem. Alguns teólogos apontam para a possibilidade de Paulo, em razão de o texto de Hebreus ter duas divisões, uma divisão teórica e uma divisão prática. Outros teólogos apontam para o livro de Hebreus e dizem o seguinte: pela forma tão ousada de escrever a respeito das coisas celestes, provavelmente tenha sido Apolo o escritor deste livro. Mas na verdade nós não sabemos quem foi o autor deste livro, o autor humano. Mas nós sabemos que o autor divino foi o nosso Deus, aleluia. Porque é impossível nós termos um contato com esse texto, é impossível nós meditarmos nas linhas e entrelinhas de Hebreus e não perceber que um Deus maior que todas as coisas inspirou este escritor para nos deixar lições profundas, a partir das quais, quando a gente tem contato com esta palavra, nós nos tornamos mais próximos de Deus. Amém, queridos? Na prática é impossível a gente meditar na palavra de Deus e não estar mais próximo de Deus. É impossível, porque tem o autor de
todo o universo, por detrás destas linhas, destas letras, o amado Espírito Santo. Quando contatamos estas verdades eternas, o Espírito Santo move e remove do nosso coração todas as impurezas, nos mostra quem nós somos, nos mostra quem é Deus, e nos ajuda a estar mais próximo de Deus, do trono do Todo-Poderoso. E por isso nós não podemos sair diante da presença de Deus de uma forma transformada, quando estamos diante da palavra do Senhor. Amém, queridos? Os irmãos que estavam nesta comunidade estavam passando fases muito complicadas, talvez semelhante às que eu e você estamos passando no nosso dia a dia. Já havia aproximadamente 60 anos que a igreja existia, porque esta carta foi escrita entre os anos 60 e 70 depois de Cristo. A igreja já tinha entre 30 e 40 anos de idade, a partir da ressurreição, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E havia uma necessidade muito grande de que os cristãos que estavam abatidos, e muitos cristãos judeus se desviando do caminho do Senhor, havia uma necessidade muito grande de Deus intervir na história deles, para mostrar que ainda havia esperança, como o Espírito Santo está falando nesta noite. Ainda há esperança, e esta mensagem que eu quero trazer para o seu coração nessa noite. Ainda há esperança da parte de Deus para a minha e para a sua vida. Ainda há esperança para os meus e os teus projetos. Ainda há esperança para os meus e os teus sonhos, se nós estivermos sonhando e projetando aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém, queridos? Amém? Quando a gente se depara com o capítulo 10 de Hebreus, nós temos de meditar pelo menos sobre 3 expectativas. O livro de Hebreus, no capítulo 10, fala sobre pelo menos 3 expectativas. Este capítulo fala sobre a expectativa que os judeus tinham da chegada do Yom Kippur, do dia da purificação, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e fazia ali a sua intercessão, e oferecia a Deus ali o resultado de todo um cerimonial, para que Deus tivesse misericórdia do povo e dele também. O capítulo 10 de Hebreus fala justamente dessa primeira expectativa, a expectativa que cada judeu tinha pela chegada do Yom Kippur. 10 dias antes da chegada deste dia da purificação, que acontecia uma vez ao ano, eles se preparavam, jejuavam, consagravam para a chegada deste dia da purificação. Eles faziam lá todo um cerimonial para que aquele dia chegasse. E quando aquele dia terminava, eles esperavam a chegada de um novo dia da purificação no próximo ano. E olha que coisa interessante, Moisés, que estabeleceu o tabernáculo e todo este cerimonial, ele escreveu o Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia, e ele escreveu aproximadamente 1400 anos antes de Jesus. Olha só que coisa interessante, tirando os períodos do exílio babilônico, do exílio assírio e dos outros exílios vividos por Israel, nós podemos dizer que por 1400 anos, todo ano, o povo se reunia, esperando esse cerimonial. O dia mais importante para todo judeu era o dia do Yom Kippur, onde eles passavam por esta purificação. E quando chegava o grande dia e acabava ele, eles esperavam o próximo Yom Kippur. E por 1400 anos, eles viveram esperando este novo dia, o dia da purificação. Esta era a grande expectativa do povo judeu. De repente Deus entra na história judaica e diz o seguinte: está na hora disso acabar. Está na hora destes sacrifícios rotineiros acabar. Está na hora destas oblações
constantes acabar. Porque nos diz o texto que todos estes sacrifícios, que todo o derramamento de sangue, tinham como um papel, praticamente, serviam como um cobertor. É como se toda aquela malha de sangue derramada durante todos estes anos, servisse como um cobertor em cima do pecado de cada judeu. Encobria os pecados, mas não tinha a capacidade de acabar com o problema, com a miséria do pecado. Deus de repente olha para essa história e diz o seguinte: está na hora de eu mudar isso daí. Eu fico imaginando a conversa do pai com o filho. Filho, chegou o momento. Eles fizeram tudo certinho, todo cerimonial. O que nós ensinamos para eles foi aprendido. Mas chegou o momento deles começarem a entender que o que eles faziam, que o que eles fazem na terra, não é nada além do que uma sombra do que vai acontecer na eternidade, a partir da sua vida e a partir do seu sacrifício, por todos aqueles que estão lá, clamando por esse sacrifício eterno. E de repente, na plenitude dos tempos, no dia, ano, mês, estabelecido por Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Filho, deixa dos céus, assume o seu corpo humano, e na cruz do Calvário, é como se ele dissesse: Pai, está consumado. Não há mais a necessidade de ficarem sacrificando dia após dia. Não há mais a necessidade de ficarem sacrificando mês após mês. Não há mais a necessidade de matarem os cordeiros, de matarem os bois, de matarem as rolinhas, de matarem os pombos. Porque agora, Pai, o sangue verdadeiro que purifica o homem de todo pecado, de toda imundícia, está saindo de mim, está se esvaindo, Pai. E agora já não há mais a necessidade disso, porque está tudo consumado. Primeira expectativa do capítulo 10 de Hebreus, a expectativa dos judeus pelo Yom Kippur. Segunda expectativa do livro de Hebreus, a expectativa pelo juízo final. E nos diz a palavra que nós lemos, direcionada para os cristãos que viviam entre esses que foram receptos da palavra de Deus. A palavra para esses cristãos que estavam desanimados da fé, que já não tinham mais esperança qualquer. A palavra direcionada para eles foi a seguinte: quem tem um encontro com Deus não tem outra alternativa a não ser seguir o caminho da cruz todos os dias. Era uma comunidade que, com o passar dos anos e por causa das tribulações, das dificuldades, e por causa das mortes que aconteciam no seio de sua família, estavam com a sua fé totalmente dilacerada do ponto de vista da resistência humana. Era uma comunidade que estava deixando de Cristo para voltar às práticas do judaísmo. E aí o escritor percebeu isso, e usado por Deus, ele se direciona aos cristãos que lá estavam, dizendo o seguinte, em outras palavras: quem põe a mão no arado e volta para trás, não é digno de mim, não é digno do Pai, não é digno do Filho, e não é digno do Espírito Santo. Esta palavra vai ao encontro desses queridos irmãos, e ele começa a dizer isto: se vocês não tiverem esperança, expectativa, a mesma expectativa que há no coração de Deus, não há outro resultado para a vida espiritual de vocês,
que não seja a morte eterna. Cristão que não tem expectativa, não consegue viver o que Deus tem preparado para cada um de nós. Como é que o cristão autêntico consegue vencer as suas adversidades? Lembrando que para além delas, está a cidade preparada por Deus, o consolo preparado por Deus, e não é fácil. Aqui nós temos muitas oportunidades que choramos, e choramos inclusive a morte daqueles que estão bem próximos a nós, e choramos e ainda choraremos, infelizmente choraremos, mas não venham atribuir esta situação ao próprio Deus, porque a palavra de Deus nos diz, que por causa do pecado do homem, é que a morte entrou em toda a humanidade, e a existência da morte não mostra outra coisa, senão a necessidade de nós estarmos aos pés de Cristo, porque em Cristo nós temos preparado um mundo vindouro, uma cidade vindoura, um tempo vindouro, em que nós não teremos mais que passar pela dificuldade da morte. Está escrito na palavra de Deus, que lá o Senhor Deus enxugará de todos os olhos as lágrimas. Está escrito que lá não haverá noite nem dia, porque o próprio Deus é o sol que alumia a todos que lá estiverem. Não sentiremos a dificuldade e a dor da distância de alguém que amamos. Não sentiremos a tristeza que o pecado causa em nós, quando nós caímos nas ciladas malignas. Não sentiremos mais a tristeza de ter magoado alguém que nós tanto amamos. Estaremos livres definitivamente de todas as amarras que Satanás erigiu durante toda a existência da humanidade. Estaremos juntinho do Pai, do Filho e do Espírito Santo para toda a eternidade, sem jamais sofrer qualquer tipo de tribulação. Mas para quem não entender a centralidade da cruz e o papel que ela tem em nossa vida, está escrito: aqueles que tiveram contato com a palavra, tiveram contato com Cristo, e rejeitaram a palavra, e rejeitaram a Cristo, está escrito: a expectação da morte eterna será vivida por eles. Mas de um outro lado, no juízo final, abrir-se-á um outro livro, que é o livro da vida, e todos aqueles que foram escritos no livro da vida estarão eternamente com Deus. Se você não teve oportunidade de glorificar a Deus ainda neste dia, faça isso nesta noite, por um simples motivo: o meu e o teu nome está escrito no livro da vida. Para finalizar, eu quero falar de uma terceira expectativa, que é a expectativa de Deus. Coisa linda. No versículo 13, no versículo 12, falando de Jesus: mas este, havendo oferecido um sacrifício, um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus, daqui em diante esperando. E é sobre essa terceira expectativa que eu quero falar com você nesta noite, e com você que está aí na sua casa. Depois que Jesus consumou o seu plano, o plano eterno da salvação, e disse ao Pai que estava consumada esta obra maravilhosa, espiritualmente nós entendemos pela palavra de Deus, que quando Ele foi assunto aos céus,
do meio de seus discípulos, e chegou lá. Ele se assentou ao lado do Pai, e hoje ele tem uma expectativa no coração dele. E qual é essa expectativa que Cristo tem em seu coração? Não é outra, senão a expectativa que todos os dias, eu e você, dobremos os nossos joelhos, e não só isso, mas vivamos de joelhos dobrados, para constantemente entrarmos na presença de Deus Pai, pelo sangue derramado pelo Senhor Jesus Cristo, e lá na presença de Deus Pai, podermos prestar-lhe o culto maravilhoso que há em nosso coração, o culto maravilhoso que há em nossa mente, o culto maravilhoso que há em nosso corpo. Deus, pelo capítulo 10 de Hebreus, está claramente na expectativa, na esperança de receber da minha e da sua vida, nesta noite, todos os dias da nossa existência, aquilo que de melhor nós podemos fazer a Ele, e não há outra coisa, senão justamente a nossa adoração, o nosso glória a Deus, o nosso aleluia, a nossa intercessão, o nosso gesto de amor, o nosso gesto de serviço. Deus está na expectativa de receber do meu e do seu coração, aquilo que de melhor eu e você podemos dar a Ele, todos os dias, todas as horas, de manhã, de tarde, de noite, que é a nossa adoração. Amém, queridos? Vamos adorar, com a autorização do pastor. Fique em pé nesse instante. Quem quer adorar a Deus nessa noite? Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado e eu posso entrar. Adorarei, adorarei, adorarei. Não me interrompa, quero adorar. Eu li que o véu do templo se rasgou. Coisa linda. Eu li que agora eu posso adorar o sangue que Jesus por mim derramou. Acesso para entrar. Ninguém agora vai sentir por mim a tão real presença do Senhor. Sou sacerdócio real, sou um povo adquirido, sou mais um para ser chamado de adorador. Adorarei, adoragaceira, pois o véu está rasgado e eu posso entrar. Adorarei, adorarei, adorarei. Não me interrompa, terá uma cheira. Quero adorar, mesmo faltando tudo, eu quero adorar.